Você perguntou, André, como é que era conviver. Conviver com o Tite era muito fácil. Tem histórias com ele maravilhosas, e acho que uma das melhores, eu já contei isso várias vezes, mas essa é específica em relação ao Tite. Sempre que eu entrava no campo para os treinamentos, ia lá, bom dia, boa tarde, bom dia, aquela coisa de praxe, de educação, sempre conversava alguma coisa. E um dia eu disse para ele, olha, isso foi em 2012, quando a gente, olha, já falei assim, quando a gente chegar no Japão em 2012 e ganhar o bicampeonato mundial, nós vamos beber uma Veuve Clicquot no gargalo. André, ele abriu um zoião assim para mim, uma Veuve Clicquot, champanhe, aquela champanhe francesa, que hoje deve estar custando $250 uma garrafa. E eu falei brincando de tomar no gargalo, porque eu e minha mulher, sempre que podemos, isso já foi hoje, isso já aconteceu, hoje em dia está mais difícil, mas a gente bebe uma Veuve Clicquot no gargalo, porque a Veuve Clicquot é assim, ela é tão envolta de uma frescura que você quebra o final do ano tomando no gargalo para começar o ano novo com o pé direito. Então, tomar no gargalo tinha esse sentido de desmistificar uma coisa que é toda a sofisticação. E essa história ficou. Tá bom, então nós vamos tomar essa Veuve Clicquot. Depois eu mandei foto para ele não conhecia mesmo. Aí passou, a gente foi campeão da Libertadores e foi campeão no Japão. Aí eu estou lá no pódio, ali do pódio dos fotógrafos, aquele monte de fotógrafo em cima, um empurrando o outro, porque é cotovelado para todo lado, todo mundo procurando fazer a sua imagem. E, de repente, eu vejo o Tite no campo, vindo ele e o Alessandro, assim, de braço dado, e o Tite, assim, procurando. Quando ele me achou, ele cutucou o Alessandro, falou, ó o Daniel. Aí ele fez assim para mim, uma? Não, duas. Eu fiquei olhando assim, é aquilo? Ele falou, é aquilo, não vai ser uma, vão ser duas. Passou, voltamos para o hotel, voltamos para o Brasil. Quando o livro ficou pronto, a gente foi levar o livro na casa do Tite. Tocamos o interfone e tal, subimos. Me parece que onde ele mora era um apartamento por andar, porque quando a gente abriu a porta do elevador, o Tite está com 2 garrafas de Veuve Clicquot. Cara, minhas pernas amoleceram. Dessa generosidade, dessa maneira como ele trata as pessoas. Ele era muito sincero, eu ficava sempre muito prestando atenção no que ele comentava aqui dentro e o que ele ia falar na imprensa depois. Cara, ele repetia as mesmas coisas. Claro que, eventualmente, entre lá dentro, e eu nunca participei disso, nem precisava participar, ele devia falar outras coisas, mas aquilo que era público lá dentro era o que ele falava na imprensa. Ele é um cara muito aberto, muito sensível, tenho o maior respeito por o senhor Adenor Bach. Ó, registrar aqui a presença do André Rizek também, grande jornalista. Rizek! Escreve aqui, ó, que alegria ver meu amigo do peito, Daniel Augusto Júnior, companheiro de tantas jornadas inesquecíveis. Olha que legal. André Rizek acompanhando aqui o podcast. Fizemos a primeira viagem para o Lance junto, quando a seleção brasileira fez Miami, Los Angeles, Coast to Coast, eu fiz essa viagem com o Rizek. Tem uma história hilária com o Rizek, maravilhosa, porque era a primeira viagem do jornal. Beijão, Rizek. Ele chamou alguém de anta outro dia que parece que não gostou. Eu acompanho no Twitter as tretas. Aliás, Twitter é lugar de tretas, né? O André Ranieri sabe muito bem. E só o entrevistado aqui é o Daniel, mas eu tenho que contar uma história com o Tite que é sensacional também. Campeonato Brasileiro de 2011. O Corinthians estava mal. Primeiro que no jogo com o Tolima lá, eu quase demiti o Tite. Porque depois da desclassificação, o Tite estava com aquela cara, com aquele olho vermelho, e nós, repórteres, também estávamos com aquele olho vermelho, com aquela cara, e o Tite apareceu com um copo d'água assim para dar entrevista, e ele não queria dar entrevista. O Guilherme Prado obrigou ele a dar entrevista. E ele apareceu, tipo, todo puto, assim, né? Tipo, sem vontade nenhuma de dar entrevista. Na primeira que eu mandei com o microfone, eu fui no copo d'água dele, o copo d'água caiu para trás, ele olhou para mim assim,
Então já começou mal o negócio. Daí no Campeonato Brasileiro de 2011, você sabe, né, Daniel, que eu não alivio nas perguntas. Sim. E eu, uma pergunta, outra pergunta, outra pergunta, outra pergunta, nas coletivas e tal. Daí, de repente, o Guilherme Prado chegou para mim e falou, o Tite quer falar com você. Em particular. Daí eu falei, caralho, quase que eu falo um caralho aqui, não pode falar caralho, porque se a gente falar caralho, muitas vezes o YouTube desmonetiza o programa por causa do caralho, então temos que evitar falar caralho. Vamos manter, tirar o caralho da boca, vamos lá. Enfim, daí o Guilherme Prado falou, o Tite quer falar com você, e eu, cacete, né, o que o Tite quer falar comigo e tal, e eu já tinha uma certa experiência tal, eu tinha mais de 10 anos como repórter, nunca nenhum técnico falou, quero falar com você em particular. Daí beleza, Corinthians foi jogar no Engenhão contra o Flamengo, eu nunca me esqueci, no Engenhão tal, e acho que o Corinthians empatou, perdeu, sei lá, e eu fui para a coletiva... É duro ganhar lá. É duro ganhar. Não, e eu fui para a coletiva para meter pau mais uma vez. Só que é aquela coletiva em pé, né? Com todos os microfones ali, não tinha sala de imprensa e tal. Daí, beleza, meti o pau lá, beleza. Terminou a coletiva, de repente eu tô indo embora, eu vejo alguém fazendo assim aqui. Daí eu olho, é o Tite. Daí eu levei um susto assim, ele falou, Marco Belo, né? Eu falei, tu é duro, mas tu é justo. Eu nunca esqueci aquelas palavras. Ele se preocupar em me chamar para falar isso. Tu é duro, mas tu é justo. E aí em 2011 ainda, Daniel, só completando a história, Corinthians campeão brasileiro, empate 0-0 com o Palmeiras. O Tite dando a volta olímpica, eu estava dando a volta pelo outro lado, pegando os jogadores. Então eu peguei ele de frente. Daí, olha, aqui o Tite no ar, assim, né? Aqui o Tite, campeão brasileiro, não sei o quê. Tite, o que você tem para falar, não sei o quê? Eu pus o microfone, ele me deu um abraço. Em vez de entender, então, quem estava ouvindo no ar não entendeu nada. Daí o narrador ficou, o que aconteceu? Eu falei, acabei de levar um abraço do técnico. E foi no mesmo campeonato que eu tinha metido o pau nele pra caramba. Esse é o Tite. Muito gente boa, muito gente fina. Então, deixa eu contar mais uma, que o André perguntou especificamente sobre o Tite. Em 2012, a gente estava no hotel, aquele puta daquele frio, que a gente tinha voltado do treino, o Guilherme Prado numa cama aqui atrás, a minha cama lá de cá, e eu aqui de frente para a parede, trabalhando, tomando um vinho. De repente, bate na parede, na porta, era o Tite. Posso entrar e ficar aí com vocês? Falei, porra, claro. Entrou. Ele entrou, se acomodou, falei, quer um vinho? Ele falou, eu quero. Fui lá, peguei um copo, lavei, dei um copo para ele e voltei para o meu trabalho. E estou aqui trabalhando. Cara, quando eu olho para trás, sempre tem aquela foto que você não fez, mas ficou na retina. Quando eu olho para trás, o Tite está sentado no chão, as costas apoiadas na minha cama e os dois pés com meia, assim, em cima da cama do Guilherme. Quando eu olho para trás, primeiro, ato contínuo, pegar a câmera que estava do lado. Não fiz a foto. Respeitando aquele momento, porque ali no chão estava o cara que ia ser o bicampeão mundial do Corinthians, sentado no chão, numa ia ser a foto, né? Atitude absoluta, completamente pensando na vida, descompromissado. E tem uma coisa muito louca, se alguém pega uma câmera fotográfica para fazer uma foto num ambiente, é uma coisa. O profissional, quando pega na câmera e se posiciona para fazer uma foto, as pessoas mudam, porque a câmera intimida. Eu fiquei com medo de que, se eu pegasse a câmera para fazer aquela imagem, eu ia acabar com o momento mágico. E eu voltei a câmera, não fiz. Já contei essa história para ele. Ele adorou essa história por ter respeitado o Tite sentado no chão, com os pernão para cima, tomando um copo de vinho e pensando, devia estar pensando na final do campeonato ainda. Na caipora, estava pensando na caipora que ele ia tomar. Eu adoro uma caipora, é verdade. Aliás, o Tite no Japão tem outra, bem rapidinha. A gente foi no treino e estava treinando pênalti. E o Romarinho, naquele jeito Romarinho de ser, né, aéreo, tentou uma cavadinha estilo Pato. Sim. Só que ele fez o gol. Ele fez o gol no Cássio. Olha isso, ele fez o gol de cavadinha. Só que o Tite imediatamente foi conversar com ele.
Só que a gente não conseguia ouvir, né? Que tava longe. Você lembra lá, né, Daniel? Sim. A gente ficava lá em Nagoya, né? Nagoya. A gente ficava bem longe, assim, do treino. Conseguia ver, mas não dava para ouvir nada. Daí, na primeira entrevista do Tite, eu falei para ele, né? O que você falou pro Romarinho naquele momento e tal? O técnico poderia desconversar, né? Se é um técnico de agora, fala, não, coisa interna nossa, não sei o quê. O Tite chegou e falou assim, no microfone, falou, eu falei pro Romarinho que se na final do campeonato ele bateu o pênalti daquele jeito, eu mato ele. Ele falou, eu mato ele. Que maravilha. Muito bom. Respondeu, André, quem era o Tite? Quem é o Tite?